tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus na escola dominical. E como os irmãos sabem, nós estamos estudando o livro de Tiago, né? E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, que é um capítulo muito rico no que diz respeito a lições práticas de vida, tá? Então, gostaria de fazer uma oração e, na sequência, então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Não sou digno, Pai, de poder fazer isso, mas pela Tua misericórdia e pelo nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor me use aqui para poder trazer esse estudo, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Muito bem. Então, o capítulo 4 eu gostaria de dividir aqui em 3 tópicos, né? Existem outras divisões, né? Mas eu achei interessante essa divisão aqui, então eu queria compartilhar com os irmãos. Então, seria do versículo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, um tópico, amizade com o mundo, tá? Do 11 ao 12, ou melhor, 11 e 12, né, só. O segundo tópico, o hábito de julgar os outros. E no terceiro tópico, que vai do 13, versículo 13 ao versículo 17, o futuro a Deus pertence, né? Então seriam aí esses 3 tópicos. E agora a gente vai lendo, né, e vai tentando aqui entender aquilo que Tiago passou para nós como lição prática aqui, né? Então vamos para o primeiro aqui, capítulo 4, versículos de 1 a 10, intitulado Amizade com o Mundo, diz o versículo 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. É uma afirmação. 2. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês a desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Muito bem. Então vamos começar aqui para falar um pouquinho sobre o versículo 1, 2 e 3. Quando ele fala que vocês têm essas lutas e brigas, né? Existem versões que está guerras e brigas. Ele diz, ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Os irmãos sabem que todos nós temos a natureza pecaminosa, né? E que o mal, ele já está em nós, né? E aí a carne briga contra o espírito, né? E é exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Existe uma briga constante, né? Que é a nossa vontade carnal, a nossa vontade pecaminosa contra a vontade do Espírito, a vontade de Deus, né? Isso fica muito bem claro aqui, né? Está dizendo, ó, sempre lutando dentro de vocês. Aí diz, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. É evidente, irmãos, que esse termo matá-la aqui não seria no sentido literal, tá? O que ele quer dizer aqui é fazer qualquer coisa para possuí-las, para consegui-las, né? Então, podemos colocar aí
fazerem coisas, eu poderia colocar aqui uma palavra, que não agradam a Deus, né? Desonestas, por exemplo, né? Para consegui-las. Né? Então, se esforçar ao máximo, custe o que custar, para poder conseguir essas coisas, tá? E ele diz, vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, né? Às vezes, irmãos, a nossa natureza deseja coisas carnais, né? Coisas que muitas vezes não vão nos trazer edificação, não vão nos acrescentar, muitas vezes vão apenas preencher o nosso ego, né? E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, né? E por isso que ele diz aqui, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, né? É incrível, irmãos, como a nossa natureza, às vezes, ela quer se impor, né? Nosso desejo aos desejos de Deus, né? Percebe que às vezes nós oramos pedindo algo, mas não oramos assim, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Senhor, eu preciso, mas seja feita a tua vontade, né? Mas esse eu preciso é no sentido de que você tenha certeza que Deus vai te dar, porque se Ele não te der, você vai ficar muito bravo, muito chateado, né? Não é essa a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela deve prevalecer na vida do crente, né? Por mais que não seja algo aparentemente desejável aos nossos olhos, né? Mas se aquilo realmente é de Deus, nós temos que aceitar, né? Porque se nós dizemos que somos cristãos e vivemos para Deus, né? Vivemos para herdar a vida eterna, queremos seguir o exemplo de Jesus, é óbvio que nós temos que sermos submissos àquilo que Deus tem para nós. E nem sempre Deus tem boas coisas para nós, né? Na verdade, são boas coisas aos olhos de Deus, né? Muitas vezes aos nossos olhos é que não são boas coisas, né? Porque não satisfaz o nosso desejo carnal, né? Mas Deus diz que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, e sim no céu, né? Então, o fato é que tudo que nós temos aqui nesse mundo, irmãos, vai ficar, né? É uma coisa interessante, né? Quando você ouve aquela frase, olha, desse mundo nada se leva, né? Nem a roupa do corpo. E é um fato, né? De fato, nós não levamos nada, absolutamente nada desse mundo, né? E é incrível que às vezes a gente conversando, né? A gente chega à conclusão que realmente nós não temos nada aqui nesse mundo, né? Porque você fala assim, eu tenho um carro, por exemplo. Tá, na verdade você não tem um carro. Por que você não tem? Porque por mais que você já tenha pago, ele esteja no seu nome, seja a sua propriedade, você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar a multa, se você tiver, você tem que pagar o licenciamento, né? Tudo isso é do governo, né? Vai para o governo. Então, na verdade, você não tem algo que é seu, porque se realmente fosse seu, você falou, comprei, paguei e não tem que pagar mais nada, né? É meu, pronto, acabou, não pago mais nada. Mas não, todo ano você tem que pagar, porque se você não pagar o licenciamento, seu carro é guinchado. Se você não pagar IPVA, seu carro é guinchado, né? Se você não pagar a multa, você perde a carteira, né? Aí você diz, não, mas eu tenho uma casa, minha casa está paga, está quitada, já tirei o habites. Não é verdade, irmão, porque todo ano você tem que pagar o IPTU, que é um imposto predial, né? Ou seja, você tem que pagar o terreno em que a sua casa está, o seu apartamento, seja o que for. Você mora em apartamento, você tem que pagar o condomínio, né? Enfim, quando você vende, você tem que pagar o imposto sobre a venda. Então, se a gente for analisar desse ponto de vista, irmãos, nós trabalhamos e vivemos nesse mundo para pagar essas coisas que não vamos levar, não são nossas, né? É óbvio que nos trazem um conforto, nos trazem muitas vezes certas facilidades, né? E devemos agradecer.
pelo pouco que temos, mas o fato é que de verdade não são nossas, né? Por isso nós não devemos nos apegar a essas coisas, né? Irmão, é errado desejar? Não, não é errado desejar, né? Desde que esse desejo não seja doentio, né? Como está dizendo aqui, né? Que você tenha o desejo, mas que submeta a sua vontade à vontade de Deus, né? Eu me lembro sempre daquela passagem onde Jesus está lá no Getsemane, né? Ele está suando lá gotas de sangue e ele diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que ele estava para enfrentar, uma dificuldade tremenda, um sofrimento tremendo. Mas ele disse: mas que não seja a minha, mas a tua vontade seja feita, né? E aí então ele parte ali para aquele sacrifício. Então, a exemplo de Jesus, é que nós queremos segui-lo e sermos como ele foi, nós devemos ter isso em mente, irmãos. Não é errado desejar, não é errado planejar, nem nada disso. Mas temos que ter em mente que tudo que nós temos de fato não é nosso, né? E a nossa vida aqui ela é passageira, né? Bom, prosseguindo aqui. E ele continua dizendo aqui no versículo 3. No versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres, né? Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Muitas vezes a gente fica ali brigando, se torturando, economizando para comprar determinadas coisas que vai ser para o nosso próprio prazer, né? Nosso próprio deleite, não vai ser para algo que realmente de fato nós precisamos, né? Olha, eu já tenho um carro, né, para ir para a igreja, mas eu quero ter um carro zero, porque o meu vizinho tem um carro zero, né? É aquela coisa do consumismo, né, irmãos? Eu sou meio contra, sabe? Eu acho que assim, se você pode ter, você deve ter, não há pecado nenhum nisso. Agora, quando a sua motivação para isso é errada, você peca, irmão, né? Porque quando você tem uma motivação simplesmente para mostrar, para aparecer, né? Eu acho que você peca, porque nós temos sim, como eu disse, ter um conforto, ter uma facilidade, né? Mas realmente necessárias. Olha, eu preciso de um carro para ir para a igreja, né? Que seja um carro bom. Pronto, um carro que não dê problema, um carro que tenha uma boa mecânica, enfim. Mas precisa ser um carro zero? Precisa ser um carro de última geração? Se você pode ter isso sem muito esforço, né, eu não vejo problema, né? Se não é um desejo forte do seu coração, né, de repente você deixar de fazer coisas mais necessárias simplesmente para ter um carro novo, eu sinceramente, irmãos, eu vejo isso de uma forma bem restrita, né? Eu realmente me policio muito nisso, né? Como eu já disse, não sou contra, mas entendo que nós devemos ter propósito naquilo que nós desejamos, né? E temos que desejar coisas que realmente, até porque, como diz lá em Mateus capítulo 6, né, Deus sabe da nossa necessidade, né? Quando a gente busca a Deus, se realmente ele entende que você tem que ter um carro mais novo, porque o seu carro já está dando problema, está velho, ele vai te conceder isso com certeza. Eu tenho certeza disso, né? Mas que isso não seja um desejo forte a ponto do que ele está dizendo aqui, de você brigar por isso, ter aquela inveja, enfim, né? Os motivos errados. Bom, então é isso. Então ele diz que a gente pede mal, a gente pede para os nossos próprios prazeres, né? Ele continua no 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Então, olha só, ele está dizendo exatamente da nossa natureza pecaminosa. Ele fala, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, né? E o que acontece, irmãos, é que nessa correria, nesse mundo doido que a gente vive, você acaba entrando
no ritmo, né, das pessoas, no ritmo das coisas, né? Então, aquela coisa do modismo, aquela coisa de se apegar muito às coisas materiais, né? É isso que o mundo vive, o mundo se agarra nisso. Que ele está dizendo, olha, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, né? Agora, se você é amigo de Deus, você vai certamente ser inimigo do mundo, porque as pessoas não gostam daqueles que são amigos de Deus, né? É mais ou menos isso que ele está colocando aqui. Ele diz no 6, porém a bondade de Deus mostra, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes, está vendo? E humilde, irmão, bem entendido, humilde não é sinônimo de pobre, tá? Bem claro isso, porque nós costumamos, né, usar no português a palavra humilde para descrever uma pessoa sem condição financeira, tá? Não tem nada a ver, tá? Humildade não tem nada a ver com pobreza, porque você encontra pessoas ricas que são humildes, como você encontra pessoas pobres que são orgulhosas, tá? Então, bem entendido, humildade não quer dizer, não é sinônimo, né, de pobreza, tá? Bem entendido aí. Prosseguindo aqui, então, no versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpe o coração, hipócritas. Está dizendo, ó, você dá um passo na direção de Deus e dá dois na sua direção. É bem isso, né? Agora, se você se afastar de Deus, né, fica complicado, porque Deus não invade o coração de ninguém, né? Como diz a Bíblia. Ele diz, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. O que ele está dizendo aqui, irmão, se você conhece a Cristo, seja submisso a Ele, seja submisso à vontade dEle, né? Quando Ele diz aqui, se entristeça, se curve, se humilhe, exatamente para você exaltar o nome de Deus, para você, sabe aquele versículo que diz, é importante que Ele cresça e que eu diminua, não é? Então é bem isso, sempre que você diminui, Deus faz com que você cresça, é bem isso, né? Muito bem, então falamos aqui um pouquinho sobre a amizade com o mundo, esse primeiro tópico, né, que foi do versículo 1 ao versículo 10. Agora a gente vai então para o tópico 2, da forma que eu subdividi aqui, né, que é o hábito de julgar os outros. Irmãos, isso é um negócio complicadíssimo, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu vou ler os dois versículos primeiro, tá? Diz lá o versículo 11, meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, desculpe, eu li errado aqui. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga está falando mal da lei e julgando-a, pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz, ou seja, o único que julga. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Olha, irmãos, isso aqui é algo que até esses dias eu estava conversando com a minha filha sobre isso, né? Que é muito interessante. Eu tenho assim, alguns anos já de vida cristã, né? Eu me converti, vou fazer muita conta aqui, senão não descobri minha idade, né? Mas eu me converti em 1986. E eu já era jovem, tá? Então faz um tempinho. E sabe, irmãos, no decorrer da vida cristã, a gente vai aprendendo as coisas, né? Vai amadurecendo, né? E esse é o propósito de Deus. E uma das coisas que eu tenho sempre comigo é essa questão do julgamento, né?
é algo muito complicado, porque a Bíblia enfatiza muitas vezes: não julgueis para não ser julgados, né? E aqui ele fala bem isso aqui, né? O único que pode julgar, o único juiz é Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente não conhece o coração das pessoas. Nós não podemos entrar lá como Deus e conhecer o coração da pessoa. Você conhece aquilo que você vê, né, por fora, o externo. E o externo nem sempre representa o que está lá dentro. Entendeu? Então coloque isso na sua mente. Julgamento é proibido. Deus proíbe a gente julgar de qualquer pessoa, de qualquer... mas a pessoa fez errado, mais isso, mais aquilo, né? Mas a pessoa me ofendeu. Aí tem outros versículos, muitos outros, né, que falam: olha, se você tem alguma coisa com o seu irmão, você vai lá, se acerta com ele, né? Tem muitas coisas aí da palavra em relação a isso, tá? Mas a gente não pode julgar, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, e nem sair falando, espalhando coisas aí para as pessoas, né? Simplesmente julgando. Olha, a pessoa falou isso, olha, a pessoa fez aquilo, olha esse, olha aquele, né? Jamais, irmão, jamais, né? Nós podemos sim tentar ajudar, se a gente tiver algum irmão que está precisando de ajuda, né? Estender a mão para ajudá-lo, se ele aceitar aconselhamentos, isso sim, mas com amor, com a intenção de ajudar e não de julgar, tá? Porque quando você julga, você já julga e sentencia a pessoa, né? A gente costuma colocar placa nas pessoas, né? Aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado e assim por diante, né? Então nós temos que entender que somente Deus pode julgar. Tem até aquela historinha, né? Não sei se é verdadeira ou é simplesmente uma ilustração, né? De um irmãozinho que estava passando uma determinada rua e viu um outro irmãozinho da igreja dentro do bar, né? E ele resolveu curiosamente ir lá dar uma olhada e viu que aquele senhorzinho da igreja, o irmãozinho, estava com um copinho lá daqueles americanos, sabe, aqueles básicos, e um líquido, né, transparente lá, e o irmãozinho virando no queixo lá, né? Pronto, ele já saiu espalhando para toda a igreja: o irmão fulano estava no boteco tomando pinga, blá, 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 blá. Bom, mas para resumir a história, né? Foi se descobrir depois, conversando com o irmão, que ele estava evangelizando naquelas redondezas, um sol muito quente, né? Com muita sede. Então ele entrou num bar, primeiro que ele encontrou, e pediu um copo d'água. Então a pessoa do bar lá estava servindo um copo d'água naqueles copinhos que normalmente servem pinga, né, aguardente no bar. Então veja como é complicado, né, aquilo que você vê daquela realidade que pode ser, né? Então daí um exemplo para a gente jamais julgar as pessoas. Olha, eu vi a pessoa em tal lugar, olha, eu vi a pessoa fazendo tal coisa, né? Mas você não sabe de fato por que aquela pessoa está ali, qual é o motivo dela estar ali, qual é o motivo dela estar fazendo aquilo, né? Muitas vezes a história nos faz ver, até pela nossa natureza pecaminosa, nos faz ver pelo lado ruim, pelo lado errado, né? Nós não temos aquela visão pura para olhar para uma determinada situação e acabamos então cometendo o erro do julgamento, tá certo? Então o hábito de julgar é algo que nós devemos deixar, né, de lado, para que Deus possa operar nas nossas vidas, né? E podendo ajudar, evidentemente devemos ajudar. Bom, prosseguindo aqui, no terceiro tópico vai então do versículo 13 ao versículo 17, são os últimos versículos desse capítulo, e o subtítulo aqui é: o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Tem um versículo que diz assim, eu não lembro agora onde está, mas diz assim que o homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Tá? Aí você pergunta:
Ah, não é errado fazer planos? Não, não é errado. É prudente fazer planos, né? Porém, devemos sempre entender que a vontade de Deus é que prevalece, né? Deve prevalecer pelo menos, né? Então, o homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus, tá? Então aqui o tema é: o futuro a Deus pertence. Então vamos ler aqui os versículos de 13 a 17. Diz assim o 13: Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã temos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece, né? Então, como é que é a neblina, né? Aquele tempo frio, né? Você vai numa montanha, numa estrada muito fechada com árvore, né? Tem aquela névoa, né? Aquela neblina que você não consegue enxergar nada, né? Mas aí o sol começa a sair, ela se dissipa rapidinho, né? Ele está dizendo aqui que nós somos assim como uma neblina, né? Que em algum momento está ali e de repente desaparece. Então, a nossa vida aqui ela é muito curta, muito rápida, né? Quem pode garantir que amanhã você vai estar vivo? Ninguém, irmãos, ninguém, né? A gente está vivo hoje, amanhã pode não estar. Estamos com saúde hoje, amanhã podemos não estar. Então, nosso futuro pertence a Deus. Nós precisamos ter essa consciência. E ele continua, diz assim: o que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz, né? Eu queria finalizar dizendo que assim, nós estamos nesse mundo, irmãos, para sermos servos, para servirmos as pessoas, né? Essa é a nossa finalidade, foi para isso que Deus nos colocou aqui, sermos servos. E Jesus veio e deixou o exemplo, lavou os pés dos discípulos, andou com os humildes, com os pobres, sentou na mesa dos ladrões, dos roubadores de impostos, enfim, dos corruptos da época, né? Conversou com os fariseus, com os saduceus, enfim, né? Curou leprosos. Então, percebe que ele estava sempre, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, com a parte ralé da população, né? Ele não ficava muito com as pessoas poderosas ou de grandes posses, né? Ele estava ali no meio do povo, servindo, ajudando, né? Dando o exemplo, né? E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Essa é a nossa missão aqui. Além, evidentemente, de levar o Evangelho, as boas novas, que foi uma missão que nos foi incumbida, né? De estarmos anunciando o Evangelho, né? Mas o que ele diz aqui é o seguinte: os planos que nós temos que ter aqui são planos de seguir a Deus, de fazer a tua vontade, né? A vontade dele, que ela seja e prevaleça sempre em nossas vidas, porque aí Deus vai nos direcionando, Deus vai nos dando sabedoria de como agirmos no futuro, do que vamos encontrar pela frente, enfim, né? Nós temos que fazer sempre a vontade de Deus, porque Ele vai fazer a vontade dele em nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. O que nós fazemos muitas vezes inverter os papéis. A gente começa a nos preocupar tanto com a nossa vida e esquecemos de nos preocupar com a obra de Deus, né? E o que a Bíblia ensinou foi o contrário, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, as outras coisas, enfim, cada versão diz vos serão acrescentadas, né? Então se preocupe com Deus e Deus vai se preocupar com você, simples assim, né?
Ele diz aqui, ó, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, não, nós estamos aqui para fazer o bem, né? Se precisar ajudar a pessoa aí, essa semana aí eu estava vendo aí, né, os irmãos da igreja fazerem lá as doações lá para aquela pessoa que estava precisando. É isso, irmãos, é isso daí, podendo ajudar. A gente está aqui em casa, lógico, a gente não fica falando nem nada, mas nós ajudamos missionários aqui, particularmente, né, independente do trabalho que a gente faz de missões videira, nós aqui ajudamos missionários, nós contribuímos, nós ajudamos pessoas carentes que a gente conhece aqui, que estão ao nosso redor, a gente faz doação de roupa, de calçado, enfim, né? Vira e mexe aqui, eu faço um rapa aqui, né? No quarto das meninas aqui, no beiro da Regina, tudo que tá aí parado, não tá usando, vamos doar, vamos ajudar as pessoas, né? Então, irmãos, é tão gratificante, né? Você doar, né, as coisas, porque a Bíblia diz é melhor dar do que receber, né? A satisfação é muito grande, irmãos. Eu sei que Deus já nos usou muito nesse aspecto. Eu poderia testemunhar muitas coisas aqui, mas eu vou testemunhar uma das coisas, né? Deus um dia nos deu a oportunidade, isso muito tempo atrás, de comprar uma nova cama, né? A gente que estava precisando comprar uma nova cama e tal, isso, aquilo, mas aqui a gente tinha uma estrutura muito boa de madeira e tal, e a gente então resolveu doar, né? Conhecemos uma irmã, conhecemos até hoje, né, uma irmã, e a gente sabe que ajuda aí pessoas carentes, então a gente sempre tem doações, a gente passa para ela. E então falamos dessa cama, né? Ela disse, não, eu quero sim, né? Sempre aparece alguém precisando e tal. Então nós desmontamos a cama com o colchão e tudo, e nós doamos, né? E para nossa surpresa e alegria, né? Alguns dias depois ela nos ligou dizendo, olha, irmãos, que bênção, como Deus é bom. Ela falou, logo que vocês doaram aquela cama, ela falou, eu fiquei sabendo de uma jovem grávida que estava dormindo no chão da casa dela porque ela não tinha uma cama nem um colchão. Ela falou, então Deus usou a vida de vocês para abençoar essa pessoa, né? E agora ela está lá, nós montamos a cama para ela com o colchão bonitinho e ela está podendo então descansar na sua gravidez nessa cama. Então, irmãos, olha, isso não tem alegria, né, que seja maior do que você saber que Deus usou a sua vida para ajudar uma pessoa, né? Mas é isso, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, que tenha sido bênção, né, esse estudo, assim como foi para mim, tenha sido para os irmãos. E tenha um bom domingo, Deus abençoe. E no próximo continua aí com o Tiago. Não serei eu, mas tem outra pessoa aí que eu não me lembro agora se é a Aline ou quem é que vai prosseguir aí. Mas fiquem com Deus, um bom domingo a todos. Tchau, tchau.